Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa história de fé, amor e coragem, explorando a vida de uma figura muitas vezes silenciosa, mas absolutamente fundamental na história da salvação, São José, o pai adotivo de Jesus. Quem foi esse homem escolhido por Deus para uma missão tão extraordinária? Vamos descobrir juntos as virtudes que fizeram de um simples carpinteiro um dos maiores santos da história. A primeira e talvez mais marcante característica de José é a sua profunda obediência a Deus. Imagine a situação. José era um homem justo, noivo de Maria. De repente, ele descobre que a sua noiva está grávida e ele sabe que não é o pai. A lei da época era dura e as consequências para Maria poderiam ser terríveis. O que José faz? Num primeiro momento, ele decide, na sua justiça e bondade, de exalá em segredo, para não a expor à vergonha pública. Ele não queria magá-la, mesmo sentindo-se certamente confuso e talvez traído. É nesse momento de angústia que Deus intervém. Um anjo aparece a José num sonho e diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Pensem na fé que é necessária para aceitar uma mensagem assim. Uma mensagem que desafiava toda a lógica humana, toda a razão. José poderia ter duvidado, poderia ter ignorado o sonho, mas não. Ele acordou e fez exatamente o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Ele acolheu Maria. Essa obediência não foi um ato isolado. Repetiu-se quando o anjo o avisou para fugir para o Egito, para proteger o menino Jesus da fúria do rei Herodes. Sem hesitar, no meio da noite ele levantou-se, pegou na sua família e partiu para uma terra estrangeira. E de novo, quando foi tempo de voltar, ele obedeceu. A vida de José é um testemunho de que a verdadeira fé se manifesta na ação, numa confiança total e inabalável no plano de Deus, mesmo quando não o compreendemos por completo. A segunda grande virtude de José é o seu imenso amor por Maria. O seu amor não era apenas um sentimento romântico, era um amor de proteção, de respeito e de sacrifício. Desde o momento em que ele a aceitou, sabendo que o filho que ela carregava era o Filho de Deus, José dedicou a sua vida a protegê-la. Ele foi o seu companheiro fiel na difícil viagem para Belém, procurou desesperadamente um lugar para ela dar à luz. Ele esteve ao seu lado no momento mais vulnerável e sagrado do nascimento de Jesus. Este amor é a prova da sua nobreza de caráter. Em vez de se sentir diminuído ou secundário por não ser o pai biológico de Jesus, José abraçou o seu papel com uma humildade e uma força incríveis. Ele compreendeu que o seu papel era servir, proteger e amar a mãe do Salvador. Ele honrou a virgindade perpétua de Maria, vivendo com ela num amor puro e casto, uma união de almas totalmente dedicada à missão que Deus lhes confiou. O amor de José por Maria ensina-nos sobre a verdadeira natureza do amor. Um amor que serve, que protege, que se alegra com o bem do outro e que se coloca sempre em segundo lugar. Ele foi o guardião não só de Jesus, mas também daquela que foi escolhida para ser a sua mãe. E isso leva-nos, claro, ao seu amor por Jesus. José amou Jesus com todo o coração de um pai. Embora não fosse seu filho por laços de sangue, ele foi seu pai em todos os aspectos que realmente importam. Ele deu a Jesus um nome inserindo-o na linhagem de Davi, cumprindo as profecias. Foi José quem ensinou Jesus a andar, a falar. Como carpinteiro, foi ele quem ensinou ao jovem Jesus o valor do trabalho honesto, a dignidade de ganhar o pão com o suor do rosto. Imaginem aquelas cenas na carpintaria de Nazaré, o cheiro da madeira, o som das ferramentas e o pai ensinando o filho, partilhando com ele não apenas uma profissão, mas lições de vida, de paciência e de dedicação. José protegeu Jesus com a sua própria vida. A fuga para o Egito é o exemplo mais dramático, mas a sua proteção era constante no dia a dia. Ele era o chefe da Sagrada Família, o provedor, o pilar de estabilidade e segurança. Quando Jesus se perdeu no templo aos 12 anos, podemos sentir a angústia de José e Maria. A sua busca aflita por 3 dias mostra o quão profundo era o seu amor e a sua responsabilidade. As palavras de Maria: teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura, incluem José diretamente nesse vínculo parental. José não era apenas um cuidador, ele era pai. O seu amor por Jesus é um modelo para todos os pais e figuras paternas. Um amor que educa, que provê
que protege e que, acima de tudo, aponta para Deus. Outra virtude fundamental de José é a sua justiça. A Bíblia a descreve-o com uma única e poderosa palavra. Ele era um homem justo. Mas o que isso significa? A justiça de José não era a justiça fria e punitiva da lei. Era uma justiça temperada pela misericórdia e pelo amor. Como já mencionamos, quando soube da gravidez de Maria, a lei permitia que ele a denunciasse publicamente. Um homem justo, no sentido estrito da lei, talvez o fizesse, mas a justiça de José era superior. Era a justiça do coração, que procura o bem maior e evita causar dor desnecessária. A sua decisão de a repudiar em segredo foi um ato de profunda compaixão e justiça. Ele estava disposto a assumir sobre si o peso da situação, a talvez até parecer o culpado, para proteger a honra de Maria. Esta atitude revela um homem que vive em sintonia com a vontade de Deus, que valoriza a pessoa acima da regra. A sua justiça não era sobre aplicar a letra da lei, mas sobre viver o espírito da lei, que é o amor. Esta qualidade fez dele o homem ideal para ser o guardião da Virgem Maria e do menino Jesus. Ele sabia equilibrar a retidão com a ternura, a força com a compaixão. Era um homem em quem se podia confiar plenamente para tomar sempre a decisão correta. A decisão que vinha de um coração alinhado com o coração de Deus. Finalmente, falemos da sua honestidade e do seu trabalho. José era um carpinteiro, um trabalhador manual. A sua vida não foi marcada por grandes discursos ou feitos públicos espetaculares. Foi marcada pela simplicidade e pela dignidade do trabalho cotidiano. Ele sustentou a Sagrada Família com as suas mãos. O seu trabalho era honesto, bem feito, um serviço à sua comunidade em Nazaré. Nesta simplicidade, José santificou o trabalho. Ele mostrou-nos que a santidade não está reservada apenas a padres, freiras ou a grandes místicos. A santidade pode ser encontrada na oficina, no escritório, no campo, em casa. Em cada tarefa feita com amor, com honestidade e com a intenção de glorificar a Deus, José ensina-nos a dignidade do trabalho humano. Ele ensinou Jesus a trabalhar e Jesus, o Filho de Deus, torna-se conhecido como o Filho do Carpinteiro. Isso confere um valor imenso a todo o tipo de trabalho honesto. José é o padroeiro dos trabalhadores, lembrando-nos que o nosso esforço diário, por mais humilde que pareça, tem um valor eterno quando unido a Deus. A sua vida foi um testemunho silencioso de que a grandeza se encontra na fidelidade às pequenas coisas, na honestidade do dia a dia e no serviço amoroso à família e à comunidade. Em resumo, José foi o homem do silêncio, mas as suas ações falam mais alto do que quaisquer palavras. Obediente a Deus, um marido amoroso e protetor para Maria, um pai dedicado e terno para Jesus, um homem justo e misericordioso e um trabalhador honesto e humilde. Ele é a prova de que não precisamos de estar no centro das atenções para ter um papel crucial no plano de Deus. Sua força silenciosa, a sua fé inabalável e o seu coração puro fizeram dele o guardião perfeito para os tesouros mais preciosos do céu, Jesus e Maria. Que o exemplo de São José nos inspire a viver as nossas próprias vidas com mais fé, amor e dedicação silenciosa à vontade de Deus. Muito obrigado por terem assistido. Se gostaram deste vídeo e querem explorar mais histórias inspiradoras como esta, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem os próximos conteúdos. Vemo-nos no próximo vídeo.